lenda que se conta é que por volta do ano 1200, quando foi-lhe apresentado o modelo de Ptolomeu, já adaptado às observações feitas até essa época, o rei de Castela, Dom Afonso, teria dito: Deus deveria ter me perguntado de que maneira criar o universo. Eu teria feito de forma muito mais simples. A gente chegou até a representar aqui uma autoria jogado por mim mesmo, né? Então, o início, o Astrônomo Real apresenta a mais nova versão da descrição do sistema planetário, com zilhões de epiciclos e deferentes, né? Que foi a história que aconteceu primeiro com o rei Dom Afonso de Castela e depois com o Papa Gregório. E aí a perda é o seguinte: a autoridade não gosta dessa solução, porque ele não consegue entender. Não consigo entender os desígnios divinos que construíram um universo tão complexo que o Papa não consegue entender, né? E ele comissiona o auxílio de Tycho Brahe, chama o astrônomo. Tycho Brahe foi comissionado pelo rei da Dinamarca para desenvolver um novo modelo. Tycho Brahe talvez deva ser considerado o pai da física experimental. Um habilíssimo observador e também hábil na construção dos seus instrumentos. Tycho Brahe faz a melhor descrição, a melhor observação do movimento dos planetas disponível até então, com auxílio apenas da sua visão, a olho nu. Aí tem o auxílio, o Brahe não consegue fazer as contas, então ele chama o matemático Kepler para fazer os seus cálculos, né? Aí tem a divisão, porque Kepler, o interesse que Kepler tinha era em conhecer a observação de Brahe, mas Brahe não dá para ele. Brahe só manda ele fazer conta e não dá as coisas para ele saber, né? Brahe, no leito de morte, doa a Kepler todo o seu repertório de observações. Obstáculo: Kepler não consegue ajustar o modelo geocêntrico às observações de Brahe. Ele quase que chega lá, né? Com a tal ideia dos sólidos regulares, mas tem uma discrepância que ele não consegue ajustar, que tem a ver com a órbita de Marte, e ele finalmente conclui que não é possível que Brahe tenha errado desse jeito, ele tem que jogar o trabalho dele fora. Auxílio: alguém relembra para ele a hipótese heliocêntrica de Copérnico. Até agora, ele está sempre tentando ajustar com o modelo do Brahe, né? Que é um modelo geocêntrico. Espera aí, mas e o modelo heliocêntrico? Será que não seria melhor? Copérnico é o primeiro a imaginar que o movimento dos planetas poderia talvez ser mais simplesmente descrito se assumirmos o Sol como nosso sistema de referência. Isto é, se imaginarmos o Sol parado e os demais planetas se movendo ao redor do Sol. Ele consegue mostrar que essa descrição, de cara muito mais simples do que aquela de Ptolomeu, parece se adaptar bastante bem às observações disponíveis na época. Decisão: Kepler modifica o modelo de Copérnico, transformando as órbitas de circulares em elípticas, e consegue ajustar os dados de Brahe, construindo uma descrição simples da cinemática do movimento planetário, que são as suas 3 leis. E cada uma delas diz respeito a uma das características das órbitas planetárias. A primeira, por exemplo, fala a respeito da forma das órbitas planetárias. Diz Kepler que, vista do Sol, a órbita de um planeta é uma elipse. Uma elipse é um círculo achatado, algo parecido com um oval, na qual o Sol ocupa um dos focos. O foco é um ponto importante na geometria de uma elipse. A segunda lei fala a respeito da velocidade com que os planetas trafegam em suas órbitas. Diz ela que um planeta, quando está próximo ao Sol, move-se mais depressa do que quando está longe. Lembre-se que uma elipse, por ser uma oval achatada, tem pontos mais próximos do foco e pontos mais distantes. Nos pontos mais próximos, o planeta anda mais rápido. Nos pontos mais distantes, ele anda mais devagar. Do ponto de vista técnico, essa lei é conhecida como a lei da constância da velocidade areolar. A velocidade com que um raio traçado do Sol até o planeta varre as áreas ao longo da sua trajetória. A terceira lei diz respeito ao período, e essa palavra quer dizer o tempo que um planeta leva para executar uma órbita completa em torno do Sol. É o ano do planeta. Kepler descobre que o período, ou o tempo que o planeta leva para descrever a órbita completa, tem uma relação com o raio da órbita. E essa relação é uma relação bastante estranha. A relação diz o seguinte, que o quadrado do período
é proporcional ao cubo do raio da órbita. E a conclusão, Newton formula um modelo dinâmico através do qual ele consegue deduzir a cinemática que Kepler tinha sintetizado. Então essa que é a historinha que estava na nossa cabeça quando a gente formulou essa proposta para vocês. A partir da observação sistemática de Brahe, da síntese fenomenológica de Kepler, vem agora o estágio da imaginação. Newton vai imaginar qual é o elemento que provoca as órbitas da forma como elas são. Newton consegue perceber que, se por acaso existir entre quaisquer dois objetos materiais uma força atrativa dada por uma certa expressão matemática, então ele seria capaz de deduzir, a partir desta abstração e a partir das leis de movimento que ele próprio já tinha construído, toda a cinemática do movimento planetário que Kepler tinha produzido. Ele postula, portanto, que entre dois objetos de massas m grande e m pequeno, separados por uma distância r grande, exista uma força atrativa, que eu aqui estou chamando de F1, a força que age sobre um dos corpos, F2, a força que age sobre o outro. Lembre-se, pela terceira lei, elas têm que ser iguais e contrárias, e essas duas forças dependem, diz Newton, do produto das duas massas e do inverso do quadrado da distância. Um estágio gigantesco, uma abstração fenomenal. Ele não tem como medir essas forças que agem entre objetos planetários. Ele não tem como assegurar, através de uma observação direta, que objetos se atraem gravitacionalmente com aquela lei. Ele vai fazer isso de forma indireta. Ele vai fazer isso mostrando que, se assumirmos, se postularmos que tal força existe, então todas as observações de Kepler serão justificadas. Então, a cinemática descreve o movimento sem se interrogar sobre suas causas. A dinâmica esclarece as causas que produzem o movimento observado pela cinemática. A cinemática é uma consequência dinâmica.